Nesse vídeo eu vou te falar o mínimo que você precisa saber sobre OTP, sobre ETS e sobre como você lidar com todo esse ecossistema com Elixir. Meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Elixir Pro. Então bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer e que já vai começar a confrontar suas ideias é como você vai inicializar um projeto. E aqui eu vou colocar o projeto como mínimo OTP. E aqui eu vou colocar menos sub. O que está acontecendo aqui? E eu já vou começar a te dar alguns estudos para você começar a entender, beleza? Então aqui eu vou abrir meu VS Code com o OTP, com o projeto, na verdade. E agora eu vou te mostrar algumas coisas por que você tem que começar nesse caso para OTP, ou por que eu coloquei um sub. Aqui eu vou deixar alguns artigos para você ler, que é o Gen Server, o ETS e a questão de como funciona o OTP. E a primeira coisa que eu fiz quando eu inicializei, eu coloquei aqui uma questão de supervisor. Eu vou fechar aqui minha câmera, porque aqui agora não precisa tanto do meu rostinho bonito para ti. E agora a gente vai discutir mais sobre o código. Então o que acontece aqui? Então eu inicializei meu projeto, e na hora que você pode inicializar o seu projeto dessa maneira, aqui colocando um menos sub, você vai perceber que é o seguinte, ele já começa o projeto da seguinte maneira. Ele começa o projeto já setando aqui, no caso, os applications, que no caso, o que está inicializando, e se você for perceber quando você clica aqui, você vai cair aqui na parte do application. E a mesma coisa, esse é o único detalhe aqui de diferença. E aí o que acontece? Aqui ele starta um supervisor, e você consegue simular esse código muito fácil. Então eu vou colocar aqui o ex-smix. Para inicializar um supervisor em Elixir, por exemplo, você pode fazer supervisor.start link, e aqui é independente de código. No caso, você pode perceber que os childrens está vazio. A gente vai entender mais sobre os childrens e como isso funciona. Aqui eu vou deixar ainda vazio, mas aí eu vou colocar as estratégias que seriam as minhas opções. E aqui, quando fala de strategy, você vai perceber que a gente vai ter algumas estratégias. Aqui quando fala one for one, quer dizer, caso um processo morra, eu vou restartar ele. E aqui quando eu coloco name, eu poderia colocar aqui, por exemplo, teste. Quando eu faço isso, ele já me devolve um PID aqui também. Quando eu starto o observer.start, você vai perceber que a gente vai ter aqui no nosso projeto, quando eu acesso aqui o process, e quando eu olho aqui os PIDs, quando você começa a inspecionar os PIDs, você observa que aqui você vai ter o PID 144. Cadê o PID 144? Que olha, o nome é teste, e além de ter o teste, ele não tem absolutamente nada. A gente tem uma supervisor tree sem nada. E depois, partindo desse princípio, a gente vai começar a entender outros conceitos. Se você não assistiu o vídeo de processos, eu recomendo que você assista, porque eu não vou focar aqui em processos e explicar como isso funciona, beleza? Senão a gente ia gastar bastante tempo. Primeira coisa que a gente vai fazer é a criação de Gen Server e como que você pode manipular status. Outro detalhe, o Gen Server ele é pela questão de não monitorar estados de objeto, para você ficar tendo controle de um objeto, de como você simulasse, como se você pudesse simular uma programação orientada a objeto. Ele é mais pela estado de processos que faz comunicação com sistemas. E aqui no Gen Server a gente vai começar a ver alguns requisitos, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu posso criar aqui um arquivo que eu vou chamar ele de contas.ex. Só que ao mesmo tempo eu vou colocar ele num contexto que vai ser o core, tá certo? Então quando eu faço isso daqui, eu coloco um def module, eu coloco aqui core.contas.do. Aqui para inicializar um Gen Server, você vai precisar de fazer o seguinte, Gen Server, aqui você já começa a utilizar, e aqui você pode passar um init, que aqui no init poderia ser, no caso, nome e valor em conta. Isso aqui é um exemplo, e aqui basicamente o que a gente vai fazer é devolver um OK, e no caso, eu vou colocar aqui isso daqui, no caso está desmembrado, mas isso daqui é conta. No caso eu vou devolver a conta, certo?
Feito isso, na hora que você dá um recompile, aqui por enquanto ele não está sendo utilizado. Aqui eu vou até deixar como é uma unused values, eu vou só deixar aqui com um underline só para você entender melhor. Quando você chama aqui for contas.init, olha o que acontece se eu passar só uma string. Ó, ele vai estourar e me falando que eu preciso de ter, no caso, um pattern matching. Então aqui eu forço a pessoa a você me passar, por exemplo, o nome Gustavo e o valor que eu tenho em conta vai ser R$1.000, é um exemplo. Quando eu faço isso, então ele já starta o meu processo com sucesso, até aqui você não vê tanto de insert. Outra coisa que você vai reparar vai ser o seguinte, antes da gente começar a focar no Gene Server, vai ser o seguinte, a gente vai ter no caso, vamos supor que eu queira lidar em querer saber o status do meu, da minha conta, do meu processo, porque a gente basicamente vai criar os processos. E para criar um processo é muito simples, você pode fazer aqui um start link, onde você vai passar o state, que basicamente o state vai ser nome e valor. Então esse vai ser o state que você vai ter que passar. Então aqui eu vou acabar inutilizando isso, porque você vai ver como que isso vai funcionar também agora. Então, além disso, eu vou colocar aqui um io.inspect. Então, como eu vou receber essas informações, o que eu vou precisar de fazer? Você vai precisar de usar o GeneServer.startLink. E agora eu vou dizer que é desse módulo aqui que eu vou querer startar. E o meu state vai ser essas duas informações. Então, se você reparar, olha o que vai acontecer na hora que eu passo nome e valor. Isso aqui é um exemplo hipotético, viu? Quando você faz um recompile e na hora que você chama, por exemplo, for.contas e na hora que você chama um start link, passando no caso Gustavo, e aqui eu vou passar R$1.000. Olha o que acontece, eu tenho aqui um PID, e como é que eu acesso essa informação? Se você for reparar, na hora que você faz um observer.start, aqui você vai conseguir saber qual que é o PID. Então você pode vir aqui para o processo, eu vou deixar aqui em ordem, esse é o PID 2587, que seria esse processo aqui. Quando você acessa e quando você olha o state, olha aqui o state, só que fica verboso para a gente fazer isso. Então a melhor coisa que você pode fazer nesse caso para pegar esses dados é o seguinte, você pode usar no caso um handle call, onde você vai passar o PID e depois você quer a resposta. E para isso, para você começar a acessar essa informação, você pode, por exemplo, criar uma função chamada handle call, que aqui eu vou falar que eu quero dados e eu vou passar aqui no caso o from, que seria o PID, que quem está chamando. Então aqui você já percebe que na hora que eu fiz um inspect, ele já devolveu aqui o init, então ou seja, ele passa aqui para o init. Então aqui o que eu vou fazer? Você pode colocar aqui, por exemplo, state. E agora o que vai acontecer aqui? Quando a gente está falando do handle call, a gente está falando de uma chamada síncrona, ou seja, infelizmente, acho que ele vai mostrar aqui. Ah, ele mostrou. Ó, o que acontece aqui com o síncrono? Quando você chama o call, você chama algo síncrono e você sempre vai ter que, por exemplo, devolver o reply. E o reply, por exemplo, poderia ser os dados da conta, ou seja, você devolveria o state e você deveria devolver um novo estado também. É algo que acontece quando você chama o handle call. Então aqui você pode chamar, por exemplo, um reply. Se você for ver, a gente tem tanto o reply quanto o no reply. Só que não foi o caso a gente utilizar o no reply, porque aqui seria só questão de new state e a gente já vai ver uma forma mais interessante de usar. E aqui você vai passar o state, só que o que você pode fazer aqui também? Eu vou desmembrar o state, como a gente sabe que no caso ele tem um nome, e além de ter um nome, ele tem um saldo. São essas informações. O que você pode fazer? Você pode pegar esse state, no caso agora que é um pattern matching, poderia ser continuar o saldo mais 500, que seria o novo estado. Só para entender como está funcionando aqui agora.
Quando você recompila, como é que você pode criar essa chamada? Quando você coloca aqui, por exemplo, agora de server, você pode passar, por exemplo, call. Você vai falar qual que é o PID, se não me engano, acho que o PID aqui no caso é o da linha 7. Então vamos desmembrar isso. Então aqui seria o PID e além do PID seria o OK. E aí eu só vou falar que eu quero as informações da linha 7. Certo? Aqui, como você já tem um PID, você pode fazer um genserver.call, passando aqui o PID e além do PID, quais são os tipos de qual que é o processo que você vai chamar. No caso, seria os dados. E aí ele retorna para a gente, no caso, um handle call com o dado, o nome da conta e também o saldo que essa pessoa tem. Se você chama novamente, olha o que acontece. O que está acontecendo aqui? Você está devolvendo o status atual da conta e atualizando. Se você olhar no Observer, isso aqui está acontecendo. Porém, não é tanto, é para você saber como utiliza aqui. Você pode colocar aqui, voltar para o state aí e falar, olha, eu vou manter o estado aqui. Porque agora você vai ver que isso aqui é uma maneira assíncrona. Síncrona. Se você coloca aqui process.sleep e coloca, por exemplo, 4 segundos... Um exemplo, se você chamar agora novamente, dá um recompile e você chama, olha o que acontece. Então aqui ele bloqueou o status, ele vai devolver para a gente Gustavo, porém olha o que aconteceu, até isso deu problema porque a gente está colocando aqui 4 segundos e geralmente um processo ele só dura por 5 segundos. Então, novamente, quando eu dou um recompile, recompile. E agora, quando você faz uma chamada no call, ele vai esperar os 3 segundos e chega a ser um problema de ser algo síncrono. Isso aqui é só um exemplo do que acontece. E provavelmente isso vai devolver, e já devolveu aqui, mas sabe qual que é o problema? Demorou. Então não compensa você utilizar o call nessa questão. Se você quiser atualizar o saldo, o mais interessante que você pode fazer seria utilizar o cast, porque o cast ele é assíncrono. Então quando você faz aqui um handle cast, e você percebe até que para fazer a chamada é meio verboso, você pode fazer o seguinte, aqui você poderia fazer como se fosse um crédito. E aqui você vai falar, por exemplo, olha, eu quero colocar crédito no valor e o valor. Além do crédito, você vai ter que passar o status, que no caso é o PID. Então a gente vai sempre passar o state aqui. E aí você pode falar o seguinte, olha, toda vez que você fazer um crédito, eu quero que você faça o seguinte. Você vai utilizar aqui o noReply. Então você pode olhar aqui que o noReply é algo para você fazer algo assíncrono. Diferente do handle call, que é algo síncrono. E além do noReply, você pode fazer o seguinte. Como eu já tenho aqui o PID e você já sabe que o PID ele devolve algo de nome e valor, então poderia ser nome e saldo. Na verdade, o meu valor é saldo. Então eu vou alterar tudo aqui que tem saldo para tudo que tem valor para saldo. Então aqui essa é a primeira informação. E aí o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, olha, eu quero que você pegue o status que você tem, que é o que está acontecendo aqui, ó, cadê? Vamos ver aqui os exemplos. Meu Deus, preciso da documentação agora e ela não está fácil de ver. Você vai perceber que você vai devolver um new state. Aqui você faz reply new state, aqui você vai devolver o new state. E aqui o new state vai ser o seguinte, você vai manter o nome, só que o saldo que você tem, vou colocar aqui saldo atual, vou chamar aqui de crédito, você vai fazer o seguinte, olha, eu quero o saldo atual mais o crédito. Então aqui é algo que você está fazendo o seguinte, você está colocando um novo estado para o seu PID, tá certo? Feito isso, quando você faz um recompile, o que acontece agora que você fez um recompile?
você pode fazer um genServer.cast, que o que acontece? Você tem que seguir esse pattern matching dessa tupla e também você precisa de passar o seu PID. E nesse caso a gente já vai estar passando o PID e além de passar o PID você pode colocar aqui, olha, eu quero inserir crédito e eu quero colocar mais R$1.000. E ele fala simplesmente ok. Quando você consulta o PID, ele tem aqui R$3.000, ele está tudo certo. Quando você está pensando em Synchron e você faz um process.sleep, por exemplo, 3 segundos. Se você der um recompile no seu código, como se fosse dessa maneira aqui, o recompile, olha o que acontece quando você faz um handlecast. Ok, não tem importância o que você está me pedindo. Agora, quando eu faço um call, ele devolve para mim um novo saldo. Se eu faço novamente um cast, depois faço um call, o que aconteceu? Ele bloqueou porque eu quero uma chamada assíncrona, só que aqui esse processo está sendo assíncrono, ou seja, aqui, ok, se é síncrono, porém eu estou esperando você atualizar o meu saldo, então deu um problema aqui na hora de atualizar o saldo. Porém, o saldo ele foi atualizado porque é esse processo que está cuidando disso, e quando eu pego aqui o valor, está tudo certo. Tá certo? Então aqui você viu a diferença de utilizar tanto o handlecast quanto o handlecall. Só que aí você percebe que começa a ficar um pouco verboso e acontece que você precisa de criar PIDs. Então, se você quiser startar uma nova conta, você pode colocar aqui um start link. Desculpa, start link não. Você pode chamar aqui o core.contas e start link. E aqui você vai ter que passar de novo as outras informações, como nome, aqui vou sempre colocar como um atômico, poderia ser José e o saldo dele vai ser R$1.000. Você tem que fazer assíncrono e ficar pegando essas informações por PID. O que você tem aqui no Elixir que é interessante? Então você percebeu aqui que você está sempre inicializando com status, isso aqui pode ser um contador, pode ser um whatever, tanto é que se você colocar um genServer aqui, você vai perceber que ele vai ensinar você a fazer um monte de coisa. E uma das coisas que ele vai ensinar você a fazer é o seguinte, a você pegar e, aqui no caso é um map que você está inicializando, você pode colocar, não sei se na documentação ele vai mostrar, mas você pode usar o start link como se fosse também um name. E quando você utiliza o name, qual que é a vantagem? Você consegue chamar os PIDs pelo nome. Isso que é interessante quando você pensa no genServer, tá certo? Então, para você começar a fazer isso agora, você precisa simplesmente colocar uma opção que vai ser name aqui. E o name, na hora que você colocar name, você pode usar também a informação do nome aqui. Então, como a gente já está passando também um atômico, então aqui na hora que você faz dessa maneira, você dá um recompile, o que é interessante é que você pode fazer um genServer.start, genServer não, core.contas e passar, por exemplo, start link, e aqui você pode colocar outro exemplo, Douglas, e você pode colocar aqui R$1.000. Qual que é a sacada agora? Esse PID aqui é o 4.525. Quando você faz um start, olha o que acontece quando você olha os PIDs. Se você procurar pelo PID 4.525, 4.525, olha aqui, ele já tem um nome, esse PID. Então, quando você quiser, você pode chamar esse PID pelo required name. Então, se você vir aqui agora e fizer, vamos supor, genServer.call, e aqui você passar Douglas e passar dados, você pega as informações do Douglas. Entendeu qual que é a vantagem de você colocar o nome e de você fazer dessa forma? Então aqui você ganha uma certa vantagem em trabalhar com o genServer e trabalhar com os PIDs, tá certo? E aí se você quiser startar diversas contas, você consegue fazer esse processo. Porém, qual que é a diferença? Vamos imaginar que isso não é utilizado, não é recomendável usar genServer dessa maneira, porém é bom para você entender o conceito e como funciona. O que eu vou fazer aqui também? Você pode criar aqui uma pasta chamada bounded, e nessa pasta você vai colocar, que seria limitar um contexto, e você pode colocar aqui conta.txt, certo? Aqui eu vou colocar def module,
conta, que aqui você percebeu que você teve que fazer muito comando como Gin Server Call, Gin Server Cache para você utilizar esses recursos. E é uma coisa assim que não é tão interessante. E aí, se você for reparar, você tem aqui no caso os processos de crédito e de dados. Então você já percebe aqui como que funciona esses PIDs, esses processos. E basicamente, como você já sabe como funciona o PID e você já sabe que tem um nome, você poderia fazer o seguinte: criar uma função chamada criar, que você vai passar aqui nome e saldo. E aqui basicamente o que você vai fazer é chamar o core.contas gen start link, passando aqui nome e saldo. Então já fica um pouco mais legível você fazer dessa maneira. Certo, depois de você ter o criar, você tem aqui outra função que vai ser dados. Então pegar status, ou poderia ser extrato, que aqui você vai simplesmente passar um nome. E aqui, olha o quanto que fica mais simples você utilizar. Você pode fazer simplesmente aqui um genserver.call, e que nesse call o PID é o nome, e aqui vai ser, no caso, os dados que você vai buscar. Então aqui olha o quanto que fica mais simples você abstrair como está o funcionamento do seu Gin Server. E aqui a gente pode chamar como depósito, onde você vai passar, se você for reparar na questão dos PIDs, você vai ter que passar o nome e o crédito. Então você pode passar aqui como nome e crédito. E basicamente o que você vai fazer é um genServer.cast, passando aqui o nome. E depois de você passar o nome, que na verdade é o pattern matching que você tem, que é esse pattern matching, você vai fazer o seguinte: você passou o nome e aqui no pattern matching você vai passar o crédito, certo? Quando você dá um recompile novamente, olha o que vai acontecer. Quando você chamar criar, passando aqui o nome, que no caso vai ser Gustavo, passar o saldo de 1000. Então aqui eu já tenho uma conta. Quando eu faço conta.extrato, passando simplesmente Gustavo, eu tenho aqui os dados dessa conta. Quando eu chamo conta.depósito e eu falo, olha, é na conta do Gustavo, e eu vou depositar para ele R$5.000. Então ele já está funcionando, ele já está se comunicando. Então a gente abstrai todas essas regras de negócios que você tem aqui no Gin Server para um PID. Então isso que está acontecendo de legal. E aí agora, se você quiser pegar o status, novamente você vai ver que o status já é outro. E aí o que acontece? Por que você startou a sua aplicação aqui como application? Porque aqui no caso com o supervisor, olha que interessante, se você quisesse começar uma nova conta. Então o que acontece aqui? Vamos imaginar que agora eu quero startar uma conta, que essa conta vai ser... vamos pegar aqui o Gin Server, contas. Eu quero startar aqui uma conta. E eu sempre vou startar a conta do Gustavo. Então aqui você poderia colocar core contas e você poderia colocar aqui Gustavo 1000, que é a informação que a gente vai estar mandando aqui para o core conta. Quando você faz um ex-s mix, olha o que acontece. Como você startou aqui a conta, se eu pego agora e faço process.whereis, eu faço Gustavo, olha, eu tenho aqui o PID. Quando você faz um observer.start, lembra que a gente estava falando do supervisor? Olha que interessante. O nosso supervisor, se você for olhar, colocar aqui como o nome dele é esse aqui, ó, process.whereis, e aí você passa o nome, ele está no PID 140. Se você for olhar aqui no nosso PID, você vai perceber que você vai ter dois PIDs aqui nos processos. Vou deixar aqui em ordem. Ó, você tem aqui o PID do Gustavo e o PID do supervisor. Interessante, quando você entra aqui no PID do Gustavo, do supervisor,
Olha que interessante, ele tem aqui um Supervisor Tree, e se você clicar aqui no 141, você vai ver que o PID é o do Gustavo, e se você vai perceber quais são as informações que você tem aqui nesse PID. E a mesma coisa, se você for entrar aqui no PID do Gustavo, olha aqui, o pai desse Supervisor é o 140, então você consegue acessar aqui o PID 140 e você consegue perceber aqui como é que está linkado esses processos. E aqui, o que acontece de interessante? Se você for vir aqui fazer um sys. Eu acho que é terminate, eu acho que é kill também, faz um tempo que eu não vejo isso, passando aqui o nome do PID, ou é o contrário, ou é Gustavo, que é o nome do PID, e kill. Eu acho que ele já matou o processo. Se você faz novamente agora um process where is, ó, ele criou um outro PID para o Gustavo. Então o que acontece? O supervisor ele é encarregado de criar esses PIDs para ti. Ele é encarregado de falar, olha, eu preciso que você crie os PIDs em certa... quando eu coloco a estratégia aqui de one for one, o que eu estou dizendo? Se um PID morrer, que no caso foi o Gustavo, o que acontece? Eu quero que você restart ele novamente. Então você pode matar quantas vezes o processo, ó, se eu fizer aqui novamente, matar o processo e procurar, ó, ele está sempre restartando para a gente e criando novamente um outro PID, tá certo? Então essa aqui é uma das estratégias. Quais estratégias você tem aqui no Supervisor? Se você olhar aqui no Supervisor, você vai ter a estratégia, se você quiser você pode dar, acho que aqui você já tem bastante ferramenta. Você pode fazer o seguinte, ó, você tem o one for one, se um processo filho morrer, ele vai restartar aquele PID. One for all se algum dos processos terminar, todos morrem. E o rest for one segue até uma corrente aqui, onde se um PID morrer, os que estão abaixo dele vai morrer também. Basicamente é isso que acontece. Eu vou deixar aqui para você estudar, senão a gente vai delongar, porque eu quero mostrar mais uma coisa para ti. O que acontece se você quisesse ter, por exemplo, agora duas contas? Em tese é só você colocar aqui, por exemplo, Douglas. Quando você coloca aqui um novo nome, olha o que vai acontecer. Ele está reclamando, primeiro ponto e vírgula aqui. Quando você faz isso, ele vai reclamar e ele fala, olha, quando você quer startar um PID do mesmo módulo, você precisa de utilizar um pattern matching aqui, que é o seguinte, eu preciso de que você dê o ID desse PID para mim. Então o que acontece? Você pode fazer simplesmente o seguinte, nesse caso em específico, você vai startar o PID normal. Só que aqui eu vou até criar uma função à parte que vai ser o seguinte, chamada criar conta, que você vai simplesmente passar o nome. Na verdade, como você tem que passar nome e saldo, você vai passar nome e saldo. E após passar o nome e saldo, você precisa de passar um ID. E além do ID, você precisa de falar qual que é o módulo, e além de passar o módulo, qual que é a função e o que você vai passar como parâmetro para essa função. Então aqui você pode criar aqui um map, que nesse map você vai receber aqui um ID. O ID vai ser o nome. E o start, que é o principal nesse caso, você vai falar qual que é o módulo, nesse caso é o módulo de contas. Então aqui no start você vai passar o módulo de contas. Qual que é a função que você vai chamar que é o start? Link. E no caso, quais são as informações que você vai passar? Que no caso é o nome e o saldo. Então aqui você começa a startar uma conta. E aí você pode simplesmente fazer o seguinte, ó, chamar o criar conta, que você já está passando esse padrão. E a mesma coisa para a conta do Douglas. Você vai pegar, passar simplesmente aqui. A gente está abstraindo como que vai ser criado esses processos. E aí, novamente, se você faz um ix-s mix, application.start for... Tá, então estou chamando aqui o criar contas. Está passando o programa aqui. Certo. Criar conta. Está seguindo o padrão do GID. From start link.
Será que tem alguma coisa a ver aqui? Deixa eu ver. Vamos apagar só para ver o que está acontecendo aqui. Em tese está correto. Porém, na hora que eu chamo criar contas, ele reclama aqui Bad Child Specification. Tá, o padrão em si está correto. Será que é por causa que eu não coloquei isso em array? Provavelmente é isso. Esqueci de colocar aqui no array. E aqui, quando você starta, quando você faz um observer, não um observer, mas um process.whereIs, e aqui eu passo o nome do supervisor, então você já aprendeu como que cria um supervisor, você já entendeu sobre o processo. Vou dar um observer.start. Quando você começa a observar o que acontece com o processo, olha o que tem aqui. Então você percebe que o processo é o 140, então vou deixar aqui em ordem. E aí você percebe que ele starta para a gente já o PID 141, que são as informações da conta do Douglas. Aqui a informação da conta do Douglas. E o 142, você percebe que ele já começa com o status da conta do Gustavo. Se você mata um desses bits, você já sabe o que acontece. Então eu falei que ia mostrar ETS, porém, provavelmente isso aqui já está longo demais. E aqui você já aprendeu o suficiente para lidar com PIDs. Teria mais algumas informações para lidar com PIDs, mas aí como a gente pode deixar para outra aula, para um outro momento. E outra coisa que você poderia ver, talvez só mais esse detalhe eu acho que vale a pena falar. Não, não vou falar mesmo não. Eu vou deixar dessa maneira aqui. E eu espero que você tenha gostado, tenha te ajudado com a questão de OTP. E te vejo na próxima aula. Um grande abraço.